Olá pessoal, amigos, amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar por que eu insisto em falar sobre as atitudes, atos e omissões e perfis dos nossos presidentes e de outras figuras públicas brasileiras e internacionais. Eu costumo dizer, inclusive aqui no canal, que o óbvio não precisa ser dito, mas infelizmente precisa ser. Até porque o que é óbvio para mim não necessariamente é óbvio para as outras pessoas e vice-versa. E como diria o grande cientista Albert Einstein, tudo é relativo. Em se relativando as coisas, o óbvio não é óbvio, nem tão óbvio para todos de forma igual. Isso porque as pessoas pensam, enxergam e analisam os fatos, as coisas, os acontecimentos, as personalidades, os comportamentos, enfim, tudo que acontece no mundo, na nossa vida, na Terra, entre todos os seres humanos, de modos distintos. E isso é natural, cada pessoa é diferente da outra, tem uma percepção diferente. Mas quando a percepção das atitudes, da personalidade, da capacidade, do discernimento, da inteligência de uma figura pública é equivocada, sobretudo quando essa figura pública tem um poder extremo em suas mãos, do qual depende o destino de milhares e milhões de pessoas, o destino de uma nação, o destino até da humanidade, aí cabe aos críticos de plantão como eu, dentro das nossas limitações, tentarmos alertar as pessoas sobre os riscos que estão correndo ao fazer escolhas equivocadas. É lógico que isso que eu estou dizendo, em se tratando, por exemplo, dos aficionados, dos apaixonados pelo Lula e pelo Bolsonaro, pelo Donald Trump, pelo Nicolás Maduro, pelo Hugo Chávez e por outros, entre parênteses, líderes, na realidade chefes de nação, chefes de Estado, não mais que isso, mundo afora. Aí podemos incluir vários outros, de vários países que são mal governados ou estão, pior que isso, desgovernados. Aí realmente fica difícil contextualizar sobre tudo e sobre todos e muito menos agradar a tudo e todos. Essas pessoas, naturalmente, como eu comecei a dizer, não aprovam meu discurso, porque eu critico severamente essas pessoas, esses líderes, entre aspas, que eu acabei de citar, esses pseudo-governantes, pseudo-preparados, que, como diz o meu sogro, a cigana enganou os coitadinhos. Disse que eles tinham capacidade para administrar um país ou uma nação, só que, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, eles não têm capacidade para administrar uma microempresa, não têm capacidade para ser um microempreendedor individual com um funcionário ou com nenhum. São pessoas extremamente despreparadas, desqualificadas e, pior do que tudo isso, na grande maioria dos casos, são pessoas de reputação, no mínimo, suspeita. Não digo todos, mas a grande maioria dessas pessoas são de valores que não correspondem aos valores da grande maioria das pessoas honestas, trabalhadoras e decentes do Brasil e do mundo. Eles têm valores suspeitos. Vou dar dois exemplos. Por exemplo, os líderes da Palestina, que é um grupo terrorista, confesso, o tal de Hamas, supostamente eleitos pelo povo, lá pelos palestinos, lá na faixa de Gaza,
são terroristas, são criminosos. Mesmo assim, o povo deu poder para eles. E agora o povo está, lamentavelmente, sofrendo as consequências de ter dado o poder para um grupo de terroristas. O mesmo acontece na Rússia. O povo deu poder através do voto para o Vladimir Putin desde 2001, 2002, e ele está no poder de lá para cá, e o cara é um tirano e não aceita o contraditório, não abre mão do poder, enfim, é um psicopata que se apoderou do poder e não vai sair de lá de livre e espontânea vontade, ele vai ter que ser tirado de uma forma ou de outra. O mesmo acontece também com Nicolás Maduro, lá na Venezuela, que está matando o povo de fome, está matando o povo pelo desemprego, pela miséria, pela perseguição de todas as formas. O mesmo acontece na Nicarágua, na América Central. O mesmo acontece na Bielorrússia, com aquele sujeito lá que é amigo do Putin, é puxa-saco do Putin. O mesmo acontece em vários países do Oriente Médio. No Irã, inclusive, onde tem a teologia, que teoricamente, para os incautos, é uma administração inspirada por Alá ou por Deus, só que não, é pelo oposto de Alá e Deus. E assim por diante. São pessoas tiranas, são déspotas, que pela força das armas, pela força da intimidação, do medo, da coação, da tirania, assumem o poder e nunca mais abrem mão deles. No nosso caso brasileiro, não temos nada disso, graças ao bom Deus, mas temos pessoas despreparadas ocupando o cargo de presidente há muito tempo, e isso é muito ruim. Graças a Deus também e ao povo brasileiro, nós temos instituições sólidas que não permitem que tiranetes e aspirantes a tiranos, por mais que tentem dar o golpe, como aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado, permaneçam no poder. Pelo contrário, eles acabam sofrendo as consequências pela força da lei e nos limites da lei dos atos impensados e dos crimes cometidos, isolada ou coletivamente, individual ou coletivamente, com apoio de apoiadores e até foi redundante agora, com apoio de aficionados, com apoio de amigos e colegiados e companheiros e companheiras e assim por diante. É isso. É por isso que eu tenho insistido nesse assunto que parece ser chato, mas importa a todo mundo. Importa muito mais do que uma piadinha que eu poderia estar contando aqui. Até porque a piada vai fazer alguém rir e acabou. Agora, o futuro da nação ele tem que ser compromisso de todo cidadão brasileiro e toda cidadã brasileira, principalmente aqueles que ainda têm o poder do voto. Então, eles têm que ter obrigação, não podem ser levianos e votar por impulso, ou votar no mais bonito, ou no neto, no filho, na filha ou na esposa de um grupo econômico. Do grupo econômico, não, de um político que já está no poder aí na quarta ou quinta geração, o que, aliás, acontece com muita frequência na maioria dos estados do norte e do nordeste, e o povo sofre as consequências. Não na mesma proporção que os venezuelanos, obviamente, mas sofrem consequências drásticas disso, que tem desemprego, falta de saneamento básico, falta de água potável, falta de moradia digna, falta de assistência médica, saúde pública, educação pública de qualidade e acessível a todos, enfim. O volume de faltas e carências nessas regiões é gigantesco e é público e notório. Está nas estatísticas do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também nos noticiários diuturnamente. Então é por isso que eu, infelizmente, ou felizmente, não sei ainda, preciso dar minha cara a tapa, de certa forma, no sentido figurado, e ficar criticando essas pessoas,
até a contragosto. Eu gostaria de estar aqui elogiando o atual presidente, o ex e assim por diante. Mas eu só faria isso se eles fizessem efetivamente um bom governo, em todos os sentidos, e principalmente se eles tivessem valores condizentes com os meus próprios valores, coisa que não acontece com o atual, que já está no terceiro mandato, lamentavelmente, e com o antecessor dele também, cujos valores não condizem com os meus em nenhum momento. É isso, muito triste isso, mas eu seria leviano se ao invés de criticá-los estivesse elogiando esse povinho aí, tá certo? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para ver novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, gratidão, sorte, saúde, paz e tchau. Até mais.